Olá! Agora, depois da gente ter visto alguns exemplos da abscissão no vídeo passado, nós vamos começar a nos preocupar sobre como programar a abscissão no computador. E isso é uma tarefa um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que pensar também como que a gente vai transformar algumas das coisas que podem ser intuitivas ou simplesmente razoáveis numa formalização do computador. Então, dessa vez, eu queria focar no que eu chamei aqui de critérios de paradas para o algoritmo da abscissão. Então, quando a gente vai fazer a abscissão, né, a gente pega uma função f de x real e a gente tem a e b, certo? Dois números, com f de a e f de b com sinais opostos. E aí a pergunta que a gente quer responder é: quando parar? Pode parecer uma pergunta meio, assim, sem noção, mas de fato, quando a gente parar para pensar no caso real, né, você teria que fazer infinitas operações para terminar e chegar na raiz. A maior parte das vezes, né, a abscissão dividindo só por 2 não vai chegar no número certo. Pense, mesmo, uma coisa super simples. Se você tivesse, né, se a sua função fosse 3x menos 1 e você começasse no intervalo 0, 1, você nunca vai conseguir só dividindo por 2 chegar em 1/3, certo? Então, primeiro se convença disso, faça a abscissão na mão, né? É super fácil, para entender que a gente precisa de um critério de parada. Então, essa coisa do critério do quando parar, né, está intimamente ligada com o que a gente chama de critérios de parada. E pensando abstratamente, a gente pode pensar em 3 critérios de parada que são bastante razoáveis, certo? O primeiro é o erro em x, que eu vou chamar. Ou seja, se o seu intervalo, né, AB for bem pequeno, e o que é pequeno a gente ainda vai ter que discutir, mas se o intervalo AB for pequeno, a gente pode dizer que tá bom, já temos precisão suficiente. Então, pequeno aqui, para a gente, pode ser 10 a menos 8, pode ser 10 a menos 16, pode ser 10 a menos 4. Dependendo do que você estiver fazendo, se você estiver trabalhando com dados reais e tal, uma precisão de 10 a menos 4 já é melhor do que todos os seus dados. Não adianta você ficar dividindo por 2, gastando o tempo do seu computador para esse pequeno aparecer, certo? Então, pequeno depende do que o seu computador entende. A mesma coisa é o erro em y. No caso, y é também conhecido como f de x. E aqui, né, se o valor absoluto de f de x for pequeno, a gente para. E aqui, de novo, a mesma noção de pequeno pode ser usada. E talvez o que é pequeno em x não é pequeno em y e vice-versa, depende do que a gente está pensando, mas são algumas coisas que a gente pode ter em mente. E a última parte dos nossos critérios de parada é simplesmente o número de iterações. A gente pode pensar, se a gente já tiver feito mais de 100 iterações e não tiver terminado, para. Então, isso daqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque para abscissão, como vocês podem imaginar, o número de iterações não é uma questão tão séria. Mas para outros algoritmos, isso vai ser uma parte mais importante, como a gente vai ver, por exemplo, no caso do método de Newton. Mas só para deixar registrado, se o T, digamos assim, das iterações for grande, pare. Certo? Então,
Por que isso é importante? Né? Porque isso dá para a gente a possibilidade de escolher quando parar o nosso algoritmo. Então, para a gente continuar pensando, vamos pensar como seria o tratamento do erro em X, que é o erro que é o critério de parada mais típico da abscissão. A gente poderia usar a abscissão com erro em Y, mas o mais típico para a abscissão é o erro em X e a gente já vai entender por quê. Certo? Então, como é que a gente testa que o intervalo AB é pequeno? Ora, né, para você testar se AB é pequeno, a gente pode, por exemplo, olhar para o valor absoluto de B menos A. Muitas vezes, o valor absoluto de B menos A vai ser simplesmente B menos A, né, quando B for maior ou igual do que A, mas testando para o valor absoluto já ajuda a gente a tratar o caso em que o nosso usuário, como foi dito no vídeo anterior, tenha passado por engano ou porque não era tão fácil, né, ou porque ele não quis testar, A maior ou igual que B, e nesse caso você usar o valor absoluto, tá bom. E aí, pequeno tem um nome típico em análise numérica que a gente vai chamar de tolerância. Então, e nesse sentido, a tolerância é uma coisa que a gente, como pessoa que está escrevendo o algoritmo, não tem muito controle. O que a gente tem mais controle é sobre o que o algoritmo vai fazer. Então, a tolerância, em geral, a gente delega a tolerância para o usuário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente for escrever a função da abscissão, certo? A gente tem a f, o a e o b, que são os argumentos que a gente precisa passar para a abscissão achar a raiz, mas a gente também vai ter uma tolerância como argumento. E eu poderia até chamar de x-tol, porque é a tolerância em x, certo? E muitas vezes essa tolerância em x pode ter um valor padrão. Por exemplo, 1 é a menos 8, que é a notação que a gente vai ter, né, bastante típica para dar valores com precisão, assim, valores pequenos em notação científica para o computador. É claro que a gente poderia escolher outro valor padrão. Esse valor padrão é razoável. A gente quando a gente vai falando de representação numérica no computador, a gente vai ver por que ele é razoável. Mas, por enquanto, a gente pode acreditar que 10 a menos 8 é 1 em 100 milhões. Então, é um erro bastante pequeno. Então, a gente pode acreditar que esse é uma boa forma de fazer a tolerância. E aí, a abscissão, né, no seu algoritmo, ela vai ter a parte de dividir por 2, que a gente vai ver mais tarde. Mas, essencialmente, em algum lugar, a gente vai lá e vai botar if valor absoluto de B menos A menor do que xtol, menor ou igual. Vamos combinar que tanto faz. Return. E aí a gente retorna ou A, ou B, ou o ponto médio deles, ou qualquer outra coisa. Aqui eu vou retornar um ponto médio deles. Então, A mais B sobre 2. Então, se o intervalo tiver pequenininho, a gente retorna. Se não, né, aqui tem que continuar as contas. Então, eu estou deixando voluntariamente o algoritmo da abscissão para a gente ir construindo por partes. Eu ainda não expliquei o que é esse dividir por 2, o que é esse else. A gente vai ver no próximo vídeo todos os detalhes dessa implementação da abscissão, mas eu queria deixar aqui a parte da
do teste da precisão, né, que é o nosso primeiro critério de parada. E uma coisa interessante é que vocês podem pensar, então vou deixar aqui uma perguntinha para vocês, se o xtol for 1e a menos 8 e houver 12 iterações, ou seja, você precisou dividir seu intervalo por 12 vezes, qual era o tamanho do intervalo original no intervalo? Certo? Então, para vocês pensarem, né, se a gente passou uma tolerância e o algoritmo fez 12 biseções, né, que a gente também vai chamar de iterações, qual era o tamanho original do intervalo que a gente passou.